Oi, pessoal. Quero dividir com vocês uma parte da minha história, porque acho que ela pode ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. Cheguei em São Paulo com muita expectativa. Homem gay, enfrentei situações que jamais esperava. Quando cheguei aqui, pensei que tinha tudo sob controle. Vim para fazer uma especialização em medicina e, como médico, achava que sabia de tudo, até sobre drogas. Mas foi aí que me enganei. Quando cheguei, sexo e drogas pareciam uma liberdade. Achei que poderia aproveitar sem me envolver demais. Mas logo perdi o controle. Só depois de muito tempo percebi o preço que essa liberdade cobrou de mim. A primeira vez que me vi completamente envolvido foi quando passei 4 dias numa situação extrema, em um lugar onde não comia, quase não bebia água. E como eu tinha dinheiro, tudo parecia possível. Cocaína, GK, poppers, Rivotril, metanfetamina. Até garotos de programa entraram na jogada. Tudo para manter a euforia, o prazer imediato, mas os efeitos passavam e o vazio só aumentava. Eu sabia que estava fazendo algo errado, mas não conseguia parar. Queria sair desse ciclo, mas ao mesmo tempo a tentação de continuar era mais forte. Isso durou meses. Cada vez mais, os momentos de prazer eram seguidos por períodos de culpa e desespero. No fim, acabei perdendo tudo. A dívida foi crescendo, até que me vi com 40 mil reais em dívidas. Tudo por conta das drogas, do estilo de vida que fui levando. Minha conta bancária não conseguia mais dar conta das despesas, e a pressão foi aumentando. Acabei sendo despejado do lugar onde eu morava e tive que pedir ajuda para minha família, para pagar a passagem de volta para casa dos meus pais. Quando percebi que minha vida estava completamente desmoronando, me vi sem rumo, sem a mínima ideia de como reconstruir minha história. Agora faço terapia 3 vezes por semana e aos poucos estou conseguindo lidar com as causas que me levaram até ali. Percebi que meu problema não começou com as drogas. Ele já estava lá antes, mas eu não enxergava. O vício, as dívidas, a perda de controle, isso tudo foi consequência de algo mais profundo que eu precisava entender e curar. Hoje, sei que a jornada para me reerguer será longa, mas pelo menos eu já sei de onde partir. Pô, que relato, né, galera? E isso fica cada vez mais claro que alguns traumas antigos muitas vezes são facilitadores para a gente ter acesso a essas substâncias e usar essas substâncias, né? E a gente precisa muito falar sobre isso. Bem-vindos ao Moedor. Eu sou o Lucas Raniel. Eu sou o Cris Zanovski. E eu sou o Gabriel Cordeiro e concordo com você, Lucas. Será que essa busca por anestesiar uma dor, a gente não acaba criando outras dores? Exatamente. Bom, para moer esse assunto, hoje a gente tem um especialista em estudos de gênero, que também é doutor, e temos aí um bom assunto pela frente. Pô, mas antes disso tudo acontecer, vamos puxar aquele axé bem forte pra coordenadoria de ST pra gente começar esse episódio com o pé direito? Vamos sim. Um axé! Isso aí, galera, o recado de hoje é muito importante, viu? E vocês sabiam que existe o autoteste para HIV? Pois é, e ele está disponível no SUS, de graça. Esse autoteste ele ajuda muito, tanto na comodidade de você poder fazer o teste na sua casa, quanto no sigilo, na praticidade, na privacidade, e é muito importante a gente agradecer o SUS e principalmente a Coordenadoria de STIs daqui da cidade de São Paulo, que fornece todo esse método de prevenção para a população e de graça, não é mesmo, Cris? Com certeza, e essa ideia é uma iniciativa que faz parte do projeto A Hora é Agora SP. Então não vacila, vai lá, faz seus testes, deixa tudo em dia e vai transar com paz de espírito. Exatamente, prevenção, que é o muito mais importante, né, Gá? E com responsabilidade, exatamente, gente. Se você quiser saber mais, corre lá no Instagram da Coordenadoria de STI de São Paulo, no @ISTI de São Paulo. É rapidinho e super informativo. E aproveita e segue também a página da Coordenadoria, como o Gabriel falou, e já aproveita e segue a gente também, que é @moi_dor. E vai segurando, porque depois dessa vinheta tem muita coisa pra gente moer nesse episódio, hein? Fica aí. Puxa a vinheta. Puxa a vinheta! O
O nosso convidado de hoje, ele é sociólogo, professor de Direito na Unifesp, ativista político e autor de obras fundamentais sobre a repressão na comunidade LGBTQIAPN+. Também é especialista em direitos humanos e diversidade, com passagens pela Comissão da Verdade e participações frequentes na CNN Brasil. Uma salva de palmas para Renan Quinalha, gente. Bem-vindo, Renan, muito bem-vindo. Olá, Lucas, Cris, Gabriel, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. A gente tá até intimidado, porque, olha, acompanho seu trabalho há alguns anos, mas é um prazer estar aqui com você, tá? Sim, sou Ainda muito mais fã. sabendo que a agenda também dele é disputadíssima, assim, né? E eu acho que é uma pessoa que tem um poder não só político, mas também como um poder de fala muito forte para a comunidade LGBTQIA+. Eu acho que da atualidade você tá aí dentro de um dos maiores nomes. Legal, Parabéns obrigado, mesmo. gente. Uma alegria estar aqui. Renan, como você viu aí no começo do nosso episódio, a gente fez um relato sobre ketamina, sobre esse universo, né, do sexo com drogas, e é uma questão que tá pegando muito aqui na cidade de São Paulo, principalmente. Na sua opinião, o sexo com drogas, ele funciona como uma válvula de escape emocional, física, para quem sofre isso mesmo, com esse estigma social que a comunidade carrega há tantas décadas? Sem dúvida, Lucas. Eu acho que a gente tem que tentar fugir de uma moralização do debate, né? Para de fato colocar num campo de discussão mais sereno, mais lúcido de saúde pública, né? Dessa discussão. E a gente tem uma história como comunidade, as nossas identidades têm uma história, nossa identidade foi sendo produzida num lugar de marginalidade. E não foi uma escolha nossa, pessoas LGBTQIA+, isso foi uma imposição de uma sociedade que é hetero-cis-normativa, que nos colocou a determinados lugares tidos como marginais, por processos de violência, de exclusão, de estigma. Então a gente acaba sendo colocado nesse lugar. E as drogas aparecem como um caminho possível, muitas vezes, para buscar o prazer, né, para conseguir se conectar às outras pessoas, para conseguir lidar com problemas de autoafirmação, de autoestima. Então a gente tem uma associação aí colocada, né, que não é sempre da mesma maneira, depende da história de cada pessoa, depende de cada contexto, de cada localidade, de cada momento da história, mas fato é que a gente tem um determinado padrão aí, um perfil de aproximação desse universo nosso da marginalidade, do underground, né, com as identidades nossas e o modo como a gente busca prazer, e que de um lado é maravilhoso, né, porque a gente, enquanto comunidade LGBTQIA+, colocou o sexo e o prazer e a nossa sexualidade no centro. E não é fácil fazer isso, porque nossa sexualidade sempre foi estigmatizada, sempre foi um vetor de violência, por desejar quem nós desejamos, por termos uma identidade de gênero diferente daquela, né, que é imposta pelo sexo biológico atribuído no nascimento. Tudo isso faz com que a gente sempre estivesse sofrendo processos de violência, e a gente, a partir disso, que é muita violência, a gente conseguiu buscar caminhos para afirmar o prazer, para ensinar à sociedade a importância do prazer, do tesão. Isso tudo é incrível. E substâncias psicoativas, químicas, sempre tiveram na história da humanidade e vão seguir aí por muito tempo, certamente. Então, eu acho que a gente tem que tentar olhar para esse debate muito a partir dessa história, da nossa cultura, da nossa subcultura LGBTQIA+, que é algo muito caro para a gente, né, e tomar um cuidado para não jogar o bebê junto com a água, ou seja, tentar lidar com as situações e pensar essas situações, né, para ter uma relação que seja mais saudável, que seja não moralizante com esse tema aí, né? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Eu acho, então, vivendo com HIV há 11 anos e estudando sobre HIV, eu acho que tem muito a ver com essas conexões, porque quando eu acessei esse lugar das drogas, desse refúgio, né, eu senti muito que foi isso, um lugar de refúgio, porque eu não estava me encaixando ou me sentindo incluso dentro de determinados grupos por conta do HIV, por conta de uma questão estética, que a pressão estética também está muito presente dentro da comunidade LGBT, né, e eu acho que a questão das drogas, como você disse, ela tem tudo a ver também com essa fuga, né, da realidade que a gente tenta ter por conta de todas essas marginalizações que a gente teve da história da comunidade. E aí, como o nosso projeto, para além de falar de sexo com drogas, é também falar sobre saúde, sobre prevenção, tanto que ele tem o apoio da Coordenadoria de STIs daqui da cidade de São Paulo, eu acho que a gente aprendeu a se empoderar, né, sobre o assunto. E essa liberdade sexual, todas essas questões que a gente traz na nossa comunidade, vem desse lugar da libertação e do aprendizado mesmo. Porque hoje você fala de PrEP para a comunidade, todo mundo acaba sabendo o que é. Aí você joga PrEP para uma população heterossexual, as pessoas não fazem ideia do que é uma PrEP, né? Exato. E é legal, tudo que o Renan trouxe, assim, é incrível, porque a gente até no episódio passado a gente falou, tá, mas héteros também usam drogas e também transam, né? Não é uma coisa específica da comunidade LGBT.
Só que, diferente deles, eu acho que a gente consegue lavar essas roupas sujas entre nós. No sentido de se autoanalisar, né? Porque senão vão ser mais mortes e a gente acaba sofrendo. É um sofrimento que a gente acaba sentindo muito na pele, né? Então, perceber isso e trazer essas discussões para cá, para um podcast como esse, para a gente poder debater um tema que é tão fácil de cair na moralidade. E como você falou, a gente hoje traz no sexo também essa liberdade, né? Essas questões. Então, saber usar é difícil. O que vocês acham? Contra a moral e os bons costumes, como livro, eu acho que você trouxe um debate muito importante agora para a gente pensar nessa relação da repressão com a homossexualidade e com a nossa possibilidade de prática, né? Porque isso também aconteceu na história, está marcado na história do Brasil, para falar mais especificamente. Você construiu uma narrativa dessa no seu livro, como que foi para você se empoderar, olhar para esse debate também e pensar a nível histórico no Brasil, para brasileiros, para gays brasileiros, olhar esse contexto, Renan? Para mim foi super importante buscar isso, Cris, porque de alguma maneira essa história é a história nossa, né, do que veio antes da gente. A gente não está sozinho. Quando a gente tem uma inscrição na história, a gente nota que tem uma linhagem, que tem uma hereditariedade, ou seja, a gente teve ancestrais que vieram antes e que estavam justamente explorando modos de ser LGBTQIA+. Descobrindo, construindo isso, né? Não está dado, né? Não é quando a gente nasceu que a gente ganhou uma carteirinha para fazer parte dessa comunidade do Vale Encantado, né? A gente vai se construindo, se vendo nos outros e aprendendo pela nossa comunidade, porque não é na família em geral que a gente aprende isso. Hoje nós temos famílias LGBTI+, mas isso é muito recente do ponto de vista legal e do ponto de vista social mesmo. Então a gente se aprende pela comunidade. Eu aprendi com os gays mais velhos o que era ser gay, onde tinha lugar de pegação, onde era possível sair à noite, onde era seguro ir, onde não era pra ir, onde era o banheirão, onde era a praça pública que tinha pegação. Ou seja, você vai aprendendo um pouco nos códigos, né, que são partilhados na comunidade. E a mesma coisa, eu acho, em relação a essas construções, né, que a gente falou aqui de uma fuga da realidade, às vezes com a relação com as drogas, mas que na verdade é a construção de outras realidades, em que a gente caiba mais, em que a gente se ajuste mais, em que a gente se veja mais ligado às pessoas ali. Acho que as drogas também têm um pouco esse papel. Até porque, acho que nossa comunidade historicamente, né, e desde a ditadura, quando o movimento se organiza, que está nesse livro Contra a Moral e os Bons Costumes, que você mencionou, a gente tinha uma sociabilidade que era essencialmente, a gente só saía nos bares, eram os guetos, né? Da vida noturna, a gente só existia à noite, ou seja, durante o dia você podia existir socialmente, mas dentro do armário, era, né, uma coisa muito ainda pouco falada, era uma coisa muito moralizada, assim, de as pessoas viverem um pouco às sombras, né? Então, à noite que era possível sair e a gente ia para bares. E não é porque o povo LGBTQIA+, é um povo animado, que adora ferver e ir para bar, é porque a gente foi também colocado nesse lugar. A nossa subjetividade foi produzida como uma subjetividade de pessoas que vivem à noite e que vivem se divertindo e dançando e se libertando, e o corpo, e lidando com o corpo de outra maneira, com a sensualidade, com a sexualidade, e tudo isso é incrível, é um patrimônio da nossa história, da nossa construção, mas que tem esses efeitos colaterais, ou seja, a partir desse lugar também a gente tem uma inclinação, por exemplo, ao uso de substâncias químicas de maneira mais compulsiva, pelas várias questões da nossa subjetividade. Como você disse, Gabriel, não é uma questão exclusiva nossa, acho que na nossa sociedade a gente tem várias situações de dependência química e de histórias de sujeitos que acabam, né, se entregando a isso ou sendo capturados por isso, por várias razões, né? Mas a nossa comunidade tem uma coisa que é uma afinidade eletiva, ou seja, a gente está sempre trabalhando num certo limite de construção da nossa subjetividade com a violência. A gente sempre flerta com a violência. Flertar com a violência permanentemente, né, é um pouco lidar com o lugar da autodestruição, dessa pulsão de morte. Enfim, a psicanálise trata muito isso também. Então, eu acho que todo ser humano tem isso, não é uma exclusividade nossa só porque a gente tem uma orientação sexual dissidente, uma identidade de gênero dissidente, mas para a gente particulariza de uma forma específica, né? Acho que é interessante olhar para isso e ver que a gente aprendeu a crescer e se constituir e existir nesse lugar. É um lugar de limite na sociedade sempre. A gente vai tensionando, o que é muito bonito de um lado, porque a gente abre mais a sociedade, torna a sociedade mais plural, a sociedade mais diversa. A gente briga por essa inclusão para acontecer e isso transforma a sociedade, mas ao mesmo tempo, nosso lugar é sempre da margem, é sempre desse lugar de tensionamento. E dá para pensar nesse lugar da margem como um lugar também de borda, assim? Um lugar onde a gente vai encontrando os nossos limites,
Sim, eu acho que tem várias questões interessantes para a gente pensar. Acho que, de fato, uma coisa que é preciso demarcar é que a gente não vai para esse lugar porque a gente quer, porque é o caminho natural das nossas existências. Eu acho que é uma sociedade que nos produziu, nos fez incorrer nesse lugar, né? Ou seja, ao ser marginalizados, ao sofrer as violências, ao receber sempre esse estigma, a gente vai buscando meios de sobrevivência e de partilha e de pertencimento que a gente vai encontrar nessas bordas. É o lugar onde nós estamos. E a partir dessa existência nesse lugar que é mais marginal, que é um lugar de exclusão, de preconceito, de violência, que a gente vai buscando caminhos possíveis. Então acho que com muito pouco a gente consegue fazer coisas incríveis. Isso é nossa história, né, enquanto comunidade. Porque a gente criou espaços, né, e a pista de dança é uma delas. À noite, a ferveção, né, isso tudo, as ruas do centro, a Vera de Carvalho aqui no centro de São Paulo, ou seja, são lugares, territórios simbólicos e físicos mesmo, territoriais mesmo, né, assim, que a gente conseguiu fazer de existência, de laço, de conhecer outras pessoas, de ampliar nossos repertórios. E eu acho que isso tudo é muito incrível. Só que isso tem uma certa também, nem tudo é só flores aí, né? Ou seja, a gente tem uma série de questões que vão associadas a essa existência, tem um preço a se pagar, né? Tem um efeito colateral, tem uma dor de parto dessa existência nossa, que passa por esse lugar muitas vezes de lidar com a borda, né? E lidar com a borda é sempre esse lugar de um não lugar, ou seja, a gente vai procurando certos ajustes, às vezes mais assimilados à sociedade, reproduzindo certos padrões, às vezes menos, mas eu acho que a gente sempre vai lidando com isso faz parte da existência, não tem uma solução a ser dada para isso, né? Acho que isso é qualquer indivíduo no seu processo de existência na sociedade e com o nosso caso agravado por uma questão, uma marcação, né, de desvio do ponto de vista da sexualidade, da identidade de gênero. Então eu acho que a gente tem vários caminhos que a gente foi traçando sobre isso e possibilidades. Alguns passam de fato pela relação com as drogas e com o uso de substâncias de maneira mais ou menos saudável, né, na história de cada um, inclinações também que podem ser genéticas em relação a isso, ou seja, aí há pesquisas, né, especialistas que vão abordar essas questões no campo da saúde em sentido mais estrito, mas eu acho que a gente de fato precisa refletir, elaborar sobre isso, por isso que é tão importante a gente abrir um diálogo. Por quê? Porque a gente não tem referência, as pessoas vão experimentando suas vidas, experimentando as drogas e substâncias nas suas vidas a partir do que elas acessam, né, de maneira muito no varejo mesmo, né? Conhecendo uma pessoa, apresenta essa aqui para você, você vai para uma balada, teu amigo tem uma coisa aqui, aí você vai, e a gente vai aprendendo e a gente não tem, né? O fato de ser moralizado, de ser tudo proibido, coloca num lugar ainda mais agravado de marginalidade e de tabu, e da gente não poder falar sobre isso. E aí as pessoas não sabem que isso aqui tem determinados efeitos colaterais, que isso aqui em exagero pode provocar um tipo de dano, que isso aqui, então acho que a gente tem que debater mais sobre esse assunto, falar mais sobre prevenção, sobre o sexo associado a isso e também sobre redução de danos em relação ao uso. Porque é um dado que as pessoas estão usando e vão seguir usando, e as substâncias químicas fazem parte das nossas vidas. Várias delas são legalizadas, como o álcool, por exemplo, né? A gente está vivendo um momento aqui no Brasil que a maconha logo também vai ser descriminalizada ao menos, né, com a decisão do Supremo. E a gente tem um processo aí que numa tendência histórica, que se a gente for para frente, espero que a gente vai ter várias outras substâncias cada vez mais descriminalizadas ao menos. E aí o debate é sobre como a gente educa e se educa no uso dessas substâncias de maneira responsável, de maneira mais consciente sobre elas. Eu acho que é muito isso, né? Eu uso, fazendo comparação com uma frase de uma grande infectologista que é a Márcia Rachid, principalmente para a juventude, né? Quando ela fala em um documentário sobre HIV que jovem é jovem, o jovem ele vai se colocar em uma situação de vulnerabilidade. E eu acho que a droga e o álcool fazem parte dessa situação também. Então eu acho que a educação tem que partir desse lugar escolar, desse lugar, porque a gente sabe que no ambiente em casa muitas vezes não vai acontecer. Não, os pais não têm preparo para lidar, né? As gerações não têm. E juventude é isso, juventude se define pela rebeldia. Sim. É uma geração contra a outra. Se uma geração não se levanta contra a outra, a história não anda. Então é normal, é esperado que uma geração ela tenha outras práticas, outros comportamentos, outras expectativas, outros sonhos, faz parte do processo da história, né? Então a geração que vai chegando, ela vai lidar de outras maneiras, até para rejeitar a imposição de valores, o controle da geração anterior dos pais, para romper, para se constituir, você tem que matar o pai, né?
velha coisa freudiana também. Aí, então, a gente precisa fazer esse avanço, né, de entender de maneira mais natural, mais orgânica, mais tranquila mesmo, que essas coisas fazem parte das nossas vidas, vão seguir fazendo, e se a gente moraliza e proíbe e põe pro campo da lei, da repressão apenas, a gente não lida com nada, a gente joga para debaixo do tapete. A questão, assim, eu vejo, né, tem-se muita sensibilidade para falar de sexo e de drogas, principalmente voltadas à infância, etc. Mas eu acho que entre nós, homens gays hoje, que principalmente moram em grandes centros urbanos, que tem a questão dos aplicativos de relacionamento, que estão constantemente convivendo com esse tipo de coisa, eu acho que a conversa ela pode ser mais fluida e deve ser mais aberta. Porque, como você falou, eu acho que o grande problema é não se falar sobre isso, o efeito de que um GHB causa, o efeito do que uma ketamina causa, o que é metafetamina, o que é etina, que essa linguagem são muitas vezes emojis dentro desses aplicativos. Falar também o quanto que está acessível hoje o acesso a drogas, é muito acessível. Então, inclusive dentro de aplicativos a gente já tem até venda de drogas medicamentosas que são elaboradas por farmacêuticas, né? Tipo, a gente vê aí ansiolíticos, porque as pessoas usam Ritalina, Rivotril. A gente vê as pessoas vendendo e usando essas substâncias dentro dos aplicativos, mas também tem aquilo que dá o rebote, né? Que faz a pessoa conseguir dormir, porque são drogas muito fortes. Tipo, eu fiz o uso de metanfetamina durante o ano de 2020 inteiro. E eu sei o quão pesada é a droga, porque eu já passei 4 dias acordado. Então, assim, a gente vem desse lugar. E aí, sabendo que não é mais uma questão de segurança pública, mas sim de saúde, né, Renan? Você acha que a gente tem que ter mais uma atenção, a saúde pública tem que ter uma atenção voltada mais para a comunidade LGBT quando o assunto é sexo com drogas, o uso dessas substâncias? Sem dúvida, eu acho que vocês trazem um ponto fundamental aí, que Cris também tinha mencionado antes, perguntado, né? Acabei não contemplando isso, mas que é a nossa mudança de esfera de vida, ou pelo menos deslocamento do modo como a gente vai vivendo para os aplicativos de pegação. Porque antes a gente tinha esses encontros que eram feitos nas baladas, nos bares, nas boates, eventualmente nos banheirões, nas praças, lugares de pegação das cidades, assim, né, espalhados pela cidade. E de sexo casual mesmo, sexo fácil, sexo rápido, ou seja, passava um pouco por aí, né? E a gente hoje em dia tem essa virtualização da vida que também não é algo só nosso, é da nossa sociedade, do nosso tempo. A gente está capturado pelas telas hoje, as telas tomam horas e horas dos nossos dias para trabalho, para lazer, para sexo, para pornografia. Então a gente também vai passando por esse lugar, eu acho, que ficou muito mais acessível tudo isso, né? Como vocês disseram, tem um pessoal lá que está com o raiozinho, tem outro que está com a folhinha da maconha, tem outro que o tá... Anel, você tá achando que ele quer casar com você. Não é casamento. E a gente precisa de legendagem para tudo isso, que é impressionante, ou seja, nós vamos constituindo essa coisa das bordas, né? A gente constitui uma iconografia do nosso tempo com isso, com esses emojis e com o que eles significam, mas né? É engraçado isso, porque é uma linguagem nova também, mas é uma linguagem que oculta você ser rastreado, por exemplo. Eu li isso, que eles usam os emojis porque nas datas lá é difícil você rastrear do que você digitar o nome cocaína. Exato. Então tem também um submundo ali de acesso, de questões. E que a gente aprendeu, isso é estratégia de sobrevivência, ou seja, a gente sempre soube escamotear, esconder bem, mentir bem, ou seja, fez parte da nossa vida. Da nossa adolescência. Sim, quem não foi a criança que, deixa eu não falar aqui eu posso me abrir um pouquinho mais, aqui eu tenho que me segurar, me comportar de outro modo, aqui eu saio de casa eu coloco essa roupa, mas quando chego em casa eu tiro antes de chegar em casa. Todo mundo foi fazendo esses agenciamentos aí, e acho que esses emojis mostram isso, né? A gente está ampliando isso, só que isso atinge outra escala, eu acho que isso é algo importante. Até porque eu acho que essas redes sociais também, a virtualização das nossas vidas, não só em aplicativos de pegação, mas em geral das redes sociais como Instagram, TikTok, etc., vão criando uma subjetividade cada vez mais ansiosa, cada vez com mais acesso, inundada de informação, de referência, que a gente não sabe direito mais escolher, não tem mais critério. E acho que isso tudo vai influenciando esse contexto geral, cultural em que a gente vive. Por isso que eu acho, Lucas, que assim, a saúde precisa levar muito isso em conta. Né, uma dimensão de saúde mental também muito importante aí pra gente, né, que sempre foi algo caro para nossa comunidade, que nós nunca trabalhamos, porque a gente não teve na psicanálise ou nas psicologias tradições muito consolidadas de olhar para as pessoas LGBTI+, ao contrário, né, sempre foram técnicas, dispositivos que eram muito LGBTI-fóbicos, né, essas produções de saber sobre a gente, tanto que o homossexualismo é uma categoria de psicopatologia sexual, veio num manual em 1869, para nos dizer
como doentes. Né? Ou seja, a gente foi nomeado sempre à margem como doentes, como pecadores, como criminosos, e tudo isso a gente carrega também de alguma maneira. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar uma saúde LGBTI+, que passa também pela dimensão da dependência química a determinadas substâncias e o chemsex, né, o sexo também com essas substâncias, eu acho que isso é muito central. E não é só isso, tem muitos outros elementos de contexto no entorno também que eu acho que a gente precisa considerar, porque a gente está inserido nesse mundo, né? A gente tem nossas particularidades, mas esse é nosso tempo histórico também, né? Então acho que é olhar sempre para o que é específico e o que é mais universal e estrutural nesse momento. E a gente tem umas características também, por exemplo, a metafetamina não é uma droga que a pessoa vai chegar e falar assim, eu uso metafetamina, né? É uma droga silenciosa. E atualmente, aqui em São Paulo, em alguns outros, eu acredito que alguns outros centros urbanos também, isso já está se tornando um problema corriqueiro, rotineiro, de pessoas passando 5 dias aí tendo vários parceiros sexuais, tendo várias doenças sexuais, tendo vários problemas psicológicos com relação a isso, chegando a morar na rua, assim, eu vejo vários relatos de gente, eu perdi tudo na minha vida, tudo que eu construí. Então, assim, hoje, aqui em São Paulo, principalmente no centro, né, nós que moramos aqui, a gente percebe isso com muita frequência, tem se tornado um problema bem forte, assim, bem comum, e a gente não vê nada sendo feito. Como é que você acha que a gente, enquanto comunidade, vai conseguir lidar com isso e resolver, digamos assim, esses problemas que levam a gente a usar uma substância desenfreadamente associada ao sexo e ter uma série de consequências aí tardias que só vai perceber depois que acontece, né? Sim, acho que essa é a questão fundamental, assim, acho que como na epidemia do HIV/AIDS, e Lucas, né, fala muito disso, a gente, se não fosse a gente enquanto comunidade construir uma resposta comunitária, a gente ainda estava morrendo da mesma maneira de 40 anos quando começou a epidemia, ou seja, a gente precisa pensar uma resposta comunitária, porque se não vier da gente, a gente não vai vir de ninguém, não vai vir do Estado, não vai vir da indústria farmacêutica, não vai vir do campo médico científico. Né? A gente precisa construir entre a gente uma resposta que seja generosa, que seja lúcida, que seja tranquila, não moralizante. Política, e a gente tem que entender que é um problema muito sério, porque assim, os nossos estão morrendo, estão ficando em situações de muita vulnerabilidade acentuada ainda mais, né, para além do que já estavam, né, de desconexão, de possibilidade de trabalhar, porque a pessoa que fica 5 dias virada sob o efeito de uma droga, transando, né, isso vai ter impactos diretos, imediatos, do ponto de vista do ciclo de vida dela, de precisar, né, pagar uma conta, viver em São Paulo, uma cidade cara, né, e para além disso, assim, dos afetos dela, que momento ela vai se conectar com as pessoas para fora desse ritmo e dessa dinâmica, né, que é compulsiva e que vai cada vez mais puxando ela para dentro. Então eu acho muito importante não moralizar, eu tenho uma relação muito liberal com as drogas, metanfetamina eu nunca experimentei, porque eu sei que se eu experimentar eu vou amar, porque é maravilhoso, né? E eu coloquei um limite pra mim, que eu falei assim, isso aqui não, porque eu tô vendo o que tá acontecendo. Eu tenho amigos que eu já vi, tipo, em situações muito difíceis por conta disso. Então eu acho que a gente precisa olhar pra isso com um olhar muito cuidadoso, assim, muito generoso também, né? Entender que não é e a gente muitas vezes na nossa sociedade moraliza a questão das drogas. A pessoa é uma drogada, a pessoa foi pra isso, a pessoa é fraca, a pessoa sabe? Desumaniza, né? Desumaniza, assim, num processo. E tem várias razões que levam a essa situação, né? Então acho que a gente tem que olhar de um lado dessa maneira e de outro também entender a gravidade dela. Então não é porque é algo estrutural, é algo que é uma dependência química que a gente também não vai fazer um debate político sobre isso, de entender o quanto isso está acabando com a comunidade. Ou seja, isso é um processo quase de você suicidar as pessoas, né? De você levar as pessoas numa relação com a morte num sentido muitas vezes simbólico, ou de afeto, de possibilidade de vida na sociedade, que tem muita potência, a gente consegue criar coisas incríveis. Agora, uma pessoa que está 5 dias transando sem parar, o que ela vai conseguir fazer em termos profissionais, em termos de se colocar no mundo, né, de ser uma referência para outras LGBTQIA+, que estão vindo, né, ou seja, então acho que a gente tem que pensar nessa chave, assim, que isso é um modo também de reduzir a potência da nossa comunidade, né, de um lado é muito legal, é muito bacana que a gente tenha uma relação liberal com tudo isso, e que a gente possa usar eventualmente as drogas e substâncias químicas que nos dão prazer e colocar o prazer no centro da cena, isso é incrível, é liberdade sexual, a gente adora isso. É gostoso. Agora, como a gente faz isso de modo mais responsável, né? E é sempre difícil, porque não dá para definir
de antemão, mas eu acho que é importante conversar, pensar coletivamente sobre buscar uma resposta nossa comunitária e, com isso, fazer pressão sobre o Estado para ter políticas públicas, né, que nos permitam esclarecer mais, as pessoas serem mais conscientes e mais responsáveis sobre o uso que fazem disso. Eu acho que vem desse lugar mesmo, porque quando a ideia surgiu, né, dentro de uma sessão de terapia, minha no caso, de, tipo, vamos fazer um projeto, quero falar disso, botar pra fora, vem todo esse medo, né, do tipo, o que vão pensar? Porque até então, há 8 anos atrás, eu comecei a falar de saúde, da minha vivência com HIV, de, querendo ou não, de uma liberdade sexual, entendeu? Onde eu falo abertamente que eu transo sem camisinha e que tá tudo bem, porque eu tô indetectável, eu tô em tratamento, eu analiso minhas relações. E aí veio essa cobrança, né, de o que a comunidade vai pensar quando eu falar que eu injetava uma metanfetamina, ou que eu passava dias virado, ou então, sabe, desse lugar, como que eu vou lidar e com as críticas também, porque por mais que a gente seja tão libertador e libertário, eu acho que a comunidade ainda critica a própria comunidade, a gente não tá se abraçando ainda, né, Cris? Uma resposta heteronormativa da nossa própria comunidade, a forma como a gente lida com os nossos prazeres, com a nossa vida. Eu escutei esses dias algo que eu achei ótimo, que não dá pra viver sem algum gozo. Não é viver só sobre o gozo, no gozo o tempo todo, mas não dá pra viver sem algum gozo. E eu acho que a gente acaba indo pra esse discurso porque tem uma parte nossa que tá muito internalizada com aquilo que pediam da gente, com aquilo que demandavam da gente, inclusive na adolescência, com a mentira, com tudo isso, e a gente ainda acaba respondendo num padrão que não é nosso, de relações, com relação à droga, com relação às nossas vivências, os nossos afetos, e de alguma forma parece que isso ainda vai centralizando os nossos debates políticos sobre o que a gente precisa enquanto sociedade para dar uma resposta a isso. Onde você acha, Renan, que trava as coisas para a gente poder articular uma nova resposta, se enlaçar mais enquanto comunidade? Você acha que é na política? Onde você acha que as coisas travam para a gente ter discussões como essa a nível maior? Assim, e resgatar esse senso de comunidade que existia, né? Principalmente durante o começo da epidemia de AIDS, que eu sinto que isso a gente foi largando. Hoje em dia tem gay atacando gay, gay atacando travesti, e tipo, eu acho que não é esse lugar também, né? Sim, eu sou muito do caminho da política sempre, né? Acho que a política, apesar de eu ser um professor de direito, a política é o elemento central, acho, das nossas existências, né? A nossa existência ela é inevitavelmente política, ainda mais sendo uma pessoa LGBTQIA+, por esse lugar de subalternidade que a gente ocupa na sociedade. Então, esse vai ser o caminho sempre, eu acho, né? De construir política pública, de disputa dos espaços parlamentares. Tem eleição agora em outubro, né, eleição importante municipal. É fundamental que a gente tenha pessoas LGBTI+, ocupando esses espaços nossos de representação, seja no executivo, seja no legislativo, seja no sistema de justiça. Porque se a gente não tiver, a gente não vai conseguir produzir política pública que trate de maneira sóbria, para usar uma palavra, um trocadilho, né, dessas questões. Né, ou seja, mas sóbria e sensível também, né, entender todas essas camadas, aí, mediações que a gente está conversando aqui. O moralismo toma muito ainda da nossa sociedade, é uma formação de uma ideologia religiosa, católica e muito agora neopentecostal, também evangélica, que acabam capturando as possibilidades do nosso desejo e que tentam proibir tudo e colocar tudo para debaixo de um tapete que não funciona. A gente já sabe que não funciona porque o gozo é fundamental. E nós vamos buscar, ele se coloca, ele vai levar a gente para esses caminhos, o desejo leva a gente para esses caminhos. Então a gente tem que encontrar modos de lidar com isso de maneira que seja mais real, mais realista também, né? Mais sincera com a gente mesmo, com o que a gente espera e como a gente quer estar no mundo. Agora, eu acho que a gente avançou muito, né? Acho que a gente tem uma comunidade muito mais diversa, muito mais plural. Isso também traz certas dificuldades, porque antes a gente era mais homogêneo, né? Era assim, tudo viado, tudo bicha. Era o GLS, que era o homossexual dos anos 70, 80, os 90 vira GLS, os entendidos. A gente tinha categorias que diziam sem dizer, né? Ou seja, a gente era tudo um outro do heterossexual e do cisgênero. E o outro era um só, né? Parecia um bloco. E a gente não é. Hoje a gente fala comunidade LGBTQIA+, não tem uma comunidade, são várias subcomunidades. Sim. Dentro de cada letra mesmo, né? Em cada letra e dentro de cada letra tem uma diversidade gigantesca. Isso também dificulta uma coisa de querer algo que nos unifique a todos, a todas e a todes, né? Então, a gente vai ter que lidar também mais com essa diversidade, né? E com mais gente, por exemplo, moralista dentro da comunidade, reproduzindo essa moral hegemônica.
dentro da própria comunidade. Então a gente vai ter que também, acho que ter vários desses embates e conversas para entender o que nos unifica, o que pode nos unificar e construir esse repertório comum. E eu acho que a demanda por uma política de saúde, né, mais ampla, que passe pelas questões também do chemsex, sem moralizar, de redução de danos, de um debate esclarecido sobre essas coisas, de um atendimento em saúde pública sobre isso, de mudar a educação médica, né, educação dos psicólogos, psicólogas e tal, do campo psi. A gente precisa mudar a mentalidade dessa turma que vai nos tratar, que vai nos receber nos consultórios, nos ambulatórios, né, nas clínicas. Ou seja, a gente precisa também fazer um debate com a sociedade que é muito amplo. Eu acho que a política é o caminho para isso. Sim, eu acho que a gente tá caminhando já, assim, pro final. E eu acho que eu queria trazer um pouco, assim... A gente tá vivendo um tempo de retrocesso, né? Principalmente por conta dos últimos anos, dentro da política. Você... Rapidão. pode falar. Porque do que o Renan falou, eu pensei em 3 pontos que eu acho que são muito legais de trazer, que envolvem muito quando a gente fala de redução de danos, né? Que a primeira é humanizar. Eu acho que todo debate com relação a drogas, os ativistas, eles falam sobre humanizar o usuário, que, né, a gente já tem essa ideia, traficante, a pessoa usa droga, então a gente já coloca longe. E eu acho que a questão do cuidado também, nós enquanto pessoas, como que a gente pode cuidar dos nossos amigos? Como que a gente pode cuidar dos nossos? Como que a gente pode não ser a pessoa que vai indicar uma droga que sabe que aquela pessoa pode viciar? Então, ao indicar uma droga, será que aquela pessoa, que potencial que ela tem, né? De uma questão assim. E também, assim, usar drogas com acompanhamento médico. Eu acho que isso é muito possível, assim, o seu psiquiatra saber que você usa alguma substância, o seu clínico geral saber que você usa alguma substância, ou o seu amigo, porque vão ter pessoas que vão estar te acompanhando ali também, de certa forma, né? Para cuidar e para zelar ali dessa experiência sua com a substância. Sim, inclusive quem me ajudou muito foi meu infectologista, Álvaro Costa. Um beijo. Nessa época, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente ter esse cuidado em conjunto, rede de né? cuidado, de proteção é fundamental. Sempre foi para a nossa comunidade, é o que nos segurou sempre, né? Uma rede dos nossos, é isso que é a comunidade. E acho que a gente tem que cultivar isso e falar de modo mais sincero e aberto. É inconcebível que a gente ainda tenha receio, medo, vergonha de falar sobre prática sexual, sobre uso de drogas com os médicos que nos atendem, ou seja, não dá mais para ter esse receio. Os médicos têm que olhar para isso, porque isso vai ter interações com o que ele vai te receitar de uma medicação, seja no seu tratamento com infecto, com outra especialidade. Então tem um campo de saúde LGBT+, mas eu fico feliz de ver que está crescendo, de médicos, médicas comprometidos assim com uma visão mais ética, né, da profissão deles, do cuidado, do olhar, da atenção específica para a nossa comunidade, porque tem questões específicas de uma mulher lésbica no sistema de saúde, de uma travesti no sistema de saúde, de uma pessoa HIV positiva no sistema de saúde, ou seja, tudo isso a gente precisa olhar e educar essas pessoas que nos atendem, né? Acho que isso que é também um dever da gente enquanto comunidade e movimento, fazer uma educação, disputa do Estado, né, das universidades, para que a gente consiga, de fato, ter um atendimento mais humanizado nesse sentido e essas redes se constituam de modo mais orgânico. Sim, agora caminhando pro final mesmo, eu quero agradecer a presença, né, porque eu acho que é um dos convidados mais esperados aqui desse projeto que a gente está fazendo com o Moedor. E eu queria falar, né, desses tempos de retrocesso que a gente está vivendo, ainda tem esperança, Renan? E aí eu já quero aproveitar para caminhar pro final, para você deixar suas últimas considerações, suas redes sociais, para falar pra galera te acompanhar também. Tem muita esperança no futuro, eu acho que, e no presente também, acho que a gente está num processo de disputas que faz parte, eu acho que muito do que a gente está vendo de reação é fruto das nossas próprias conquistas, ou seja, a gente conseguiu tensionar muito essa corda, a gente conseguiu avançar demais, a gente poder produzir um conteúdo desse aqui, numa conversa aberta, franca, né, sobre temas que são temas muito delicados, sensíveis, e que a gente consegue elaborar sobre coletivamente, pensar sobre isso. Isso é incrível, isso é impensável não há 10 anos, talvez 5 anos, assim, um período muito curto de tempo, a gente conseguiu ampliar debates importantes, ainda num momento de crescimento do conservadorismo na nossa sociedade, que a gente sabe que tem acontecido na política, em outros espaços. Mas eu acho que a gente está conseguindo abrir esses debates, a gente tem conseguido publicar mais sobre esse assunto, circular mais material em rede social, né? Eu acho que tudo isso tem ajudado a entender mais sobre essa temática. A gente tem uma comunidade hoje muito mais diversa, muito mais potente, um movimento que está muito mais capilarizado,
organizado. A gente tem uma Secretaria Nacional LGBTQIA+, no Brasil para operar as políticas públicas, ainda que com limitação de orçamento, de estrutura, mas é importantíssimo que tem, ocupado por uma travesti, né, uma ativista travesti importante na nossa trajetória. Então acho que tem várias coisas, né? A gente tem os direitos reconhecidos, e acabou de publicar um livro, né, que eu organizei com outros 2 colegas, a gente publicou um livro sobre um balanço desses direitos, ou seja, o Brasil conseguiu avançar muito formalmente no reconhecimento dos direitos, ainda tem uma caminhada enorme para tirar do papel, efetivar, mas eu acho que isso tudo mostra que a gente tem avançado muito, isso dá para a gente vislumbrar futuros possíveis muito interessantes para a nossa comunidade, para as nossas existências. Não vai ser fácil, não é um caminho, né, linear, assim, progressivo, que a gente vai acumulando, e logo a gente chega na total liberdade, no paraíso. Não existe isso na história. Sempre vai ter disputa. É importante a gente do lado de cá estar sempre em contato, estar sempre em rede mesmo, em comunhão, organizados para poder fazer a resistência que a gente vai precisar fazer e fazer as lutas que a gente precisa fazer, que os tempos vão exigindo da gente também. Mas uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, parabenizar pelo projeto, acho importantíssimo. E contem comigo sempre. A A gente gente vai agradece. contar. Com certeza a gente vai contar. Bom, gente, a gente chegou ao fim do nosso episódio com o Renan Quinalha. Renan, deixa suas redes sociais aí pra galera também, aproveita. Pessoal, quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tô sempre divulgando as coisas lá de trabalho, às vezes uns biscoitos também. Arroba Renan Que underline. Arroba Renan underline Quinalha no Instagram, que é o que eu tenho usado mais. TikTok eu não tenho idade ainda pra isso. Eu também tô tentando. Já mais idade. Talvez uma hora eu chegue lá. Mas por enquanto é mais no Instagram mesmo, o X acabou, então Renan Quinalha. Aproveita e fala rapidamente sobre seus livros também, que eu acho que ajuda tem que resgatar, muito, né, e a isso. gente precisa desse vínculo, e é muito importante. Eu acho que é importantíssimo a gente estudar, gente. LGBTI+, tem que estudar, conhecer sua história, sua memória, né? Quem veio antes. E eu sou muito dedicado a isso já há uns 15 anos que eu tenho escrito, pesquisado sobre essas temáticas. Tem alguns livros publicados que vocês acham fácil na internet também. Coloca Renan Quinalha, livros. Mas eu acho que é fundamental porque é uma arma importante. A educação é o que pode nos libertar de fato, né? Enfim, enquanto comunidade. Para mim foi muito importante na minha autodescoberta entender as pessoas que vieram antes, como existiam, como elas eram LGBTQIA+. Então eu acho que esses registros são fundamentais, né? Da nossa memória, da nossa história. E aí tem livros aí que vocês podem procurar pela internet, é facinho de encontrar. Tem textos meus também abertos que vocês conseguem acessar. Deixo o convite para conhecerem. Exato, e usar dessas ferramentas pra gente ir junto nessa construção, né? Eu acho que é o mais importante. Exato. Então, gente, chegamos ao fim. Aproveitem também para seguir o nosso @moi_dor e também seguir o pessoal da coordenadoria de ST-AIDS, que é @IST-AIDS-SP. Demorou? Obrigado mais uma vez, Renan, pela oportunidade. Meninos. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.